Boa noite, gente. Eu me chamo Douglas Fragoso, estou aqui com o Renan Campos e nós vamos apresentar hoje a nossa proposta de consultoria do Projeto Integrador 1, orientado pela professora Pava Carvalho. A nossa empresa escolhida foi a Endomac Dental. Para iniciar, nós vamos apresentar um pouco a nossa equipe. A equipe Endomac, ela é composta por mim, Douglas Fragoso, pelo Kennedy Lima, pela Lilian Andrade, pelo Renan Campos e pela Vanessa Carneiro. E para dar continuidade, agora nós vamos falar um pouco sobre a empresa Endomac Dental. E eu passo a palavra agora para o CEO Renan Campos. A Endomac Dental, ela é uma distribuidora de material odontológico e a nossa loja física fica localizada no Espinheiro, em Recife. Nossos principais clientes, eles são dentistas, estudantes de odontologia e clínicas odontológicas em gerais. A gente tem uma atuação na região metropolitana do Recife e atendemos também outros estados do Nordeste, como a Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. E a nossa equipe hoje ela é composta por 3 pessoas, que seria eu como administrador, a Carmelita como vendedora e a Ioli como farmacêutica. Pode passar, vamos agora entrar aos nossos objetivos, né, específicos. A gente vai fazer da seguinte maneira: o Renan, ele como administrador da empresa, ele vai passar a imagem da empresa sobre os nossos objetivos específicos. E em seguida a gente vai mostrar as nossas propostas de melhoramento, as nossas propostas de consultoria em cima desses objetivos, certo? Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é justamente esse objetivo específico 1 e o objetivo específico 4, que seria o mapeamento dos custos fixos e variáveis da empresa. No nosso dia a dia, a gente possui o controle de todas as finanças e, com base nisso, a gente já tinha uma base de dados com toda essa informação, com todos os custos fixos e variáveis bem definidos e mapeados. E então a nossa proposta, depois que a gente viu, foi justamente apenas organizar por ordem alfabética esses custos, né? Que ele já tinha tudo certinho, direitinho. E também teve apenas um detalhe que a gente passou para Prolabore, a questão do credenciamento médico, já que não eram para todos os funcionários da empresa. Basicamente foi isso. O restante estava tudo ok ao nosso ver. Pode passar. Passando para o próximo objetivo, que é o OE2 e o OE3, que seria as estratégias adotadas para a formação dos preços de venda. Pronto. A nossa estratégia para preços de venda ela é baseada no cálculo de markup, que leva em consideração todos os custos que a gente tem na compra do produto e todas as despesas que a gente vai ter na venda, como os impostos, a comissão de vendedores, o marketing, entre outros. E também leva em consideração a margem de lucro. Nesse objetivo em específico, a gente não mexeu em nada, a gente crê que a forma de precificação dos produtos, já até que a gente perguntou para o Renan se o dólar ou alguma outra moeda do mercado internacional variava os preços dele. Ele disse que praticamente não variou durante essa pandemia, ele conseguiu manter os preços. A gente decidiu não mexer, deixar como estava. Passando já para o próximo objetivo, o objetivo específico 5 seria analisar como se dá o processo decisório da empresa. Nesse objetivo a gente conversou um pouco, porque para a gente realmente saber como dava esse processo decisório, a gente necessitava estar no dia a dia, né? Porque normalmente as tomadas de decisões do Renan tem que ser na hora, né? Ele não tem tanto tempo para verificar certas coisas. Então a gente decidiu fazer uma análise CIPOC, sendo que a gente percebeu que a análise CIPOC ela seria um pouco mais complicada para o tempo que a gente tinha de consultoria, e até por conta da demanda do coronavírus, que impedia a gente de estar junto, de se reunir. Então a gente decidiu fazer um mapeamento
dos processos por meio de fluxograma. Assim, com o mapeamento dos processos, o Renan ele teria uma visão mais abrangente dessa tomada de decisão. Então, a gente pegou e fez o fluxograma justamente do processo de compras. Vocês podem ver aqui que tem um fluxograma que a gente dá por meio... Tu pode subir, Renan, um pouquinho? A gente dá por meio dessa... pelo sistema de processos empresariais. Então, a gente leva em consideração que existe uma entrada, que seria as informações, um processo e uma saída, e levando em consideração um feedback para essa melhora dos processos. Pode descer, tu mostrar o quadro, por favor. Então, o método do fluxograma leva em consideração esses símbolos, que basicamente seria a bolinha, seria o início do processo, o quadrado seria uma tarefa dentro do processo, o triângulo seria uma tomada de... Triângulo não, perdão. Eu me esqueci qual é o nome disso aí. Mas, enfim, essa bandeirinha aí seria a tomada de decisão, a bolinha com o ponto mais espesso seria o fim do processo, e a setinha seria, indica o fluxo da sequência, né, do quadro. Aí pode descer. Aí justamente esse foi o fluxograma do processo decisório, onde a gente teve como início a necessidade de verificação semanal das datas de compra, onde ele verificava se havia ou não previsão. E a partir dessa previsão, ele continuaria o processo ou não. Aí veria a verificação do estoque, veria se estava no estoque mínimo, se não, ele terminava o processo, se sim, ele continuava. Então, ele via a especificação dos fornecedores, analisava alguns parâmetros, fazia a montagem do pedido, contatava o fornecedor e acompanhava o pedido até o seu recebimento e fim. Aí tu pode descer, Renan, para poder mostrar a descrição, se tu puder falar agora, passa rapidamente. Alguns dos parâmetros levados em consideração no processo decisório de compra, como, por exemplo, a verificação semanal das datas previstas de compra. No meu ramo, eu trabalho com planejamento, considerando o prazo de entrega dos fornecedores, porque nós trabalhamos com cerca de 20 fornecedores, e cada um vende uma marca específica que às vezes eu necessito ter mais de uma em loja. Então, eu sempre faço uma programação. Após consultar essa programação, eu verifico o meu estoque, se está dentro dessa programação, se eu vendi mais ou se eu vendi menos. E isso vai basear o meu próximo pedido. E aí, a partir disso, eu escolho quais fornecedores eu vou adquirir o material. E os parâmetros do pedido, de como vai ser feito esse pedido junto ao fornecedor, ele leva em consideração justamente isso, se houve mais vendas ou não, o planejamento financeiro, a demanda do momento do produto, o preço. Às vezes acontece de ter uma promoção, então a gente aproveita uma oportunidade do fornecedor. Então, com base nisso, a gente faz uma montagem do pedido, passa para o fornecedor, formalizando, e depois faz ou o pagamento ou o acordo ali do faturamento e passa a acompanhar a entrega do pedido. E quando chega esse material, a gente ainda verifica se veio tudo corretamente conforme a gente solicitou anteriormente. Certo. Vamos passar agora já para o próximo objetivo. Então, a gente passando para o objetivo específico 7, que seria a verificação dos canais de distribuição e analisá-los quanto custo-benefício e operação. Explica aí, Renan, como é que dava. Então, a gente decidiu nesse objetivo específico 7 também fazer esse fluxograma do processo decisório de escolha do canal de distribuição. Assim a gente conseguia
também pegar o objetivo específico 5. Então, o processo decisório da escolha do canal ele se daria com o pedido para distribuição, e assim o RENAM verificava se seria na região metropolitana do Recife ou não. Caso não fosse, ele daria o envio pelos Correios, e assim terminando o fim do processo decisório. Caso ele fosse na região metropolitana do Recife, ele verificaria se essa entrega necessitaria de adiantamento, se ela seria expressa. Caso ela fosse expressa, ele pegava pela plataforma BI, e assim fechando o fim. Caso não fosse expressa, ele veria qual seria a rota, a melhor rota a ser tomada, levando em consideração o custo e benefício. Assim ele poderia escolher tanto pela BI quanto pela log, e assim finalizando o processo. Pode mostrar, por favor, agora a outra tabelinha? Eu vou explicar aqui mesmo, Douglas, na prática. Pronto, vai. Pronto. No início do processo decisório, chega um pedido para distribuição. O que é isso? O pedido que ele vai ser entregue ao cliente. Então, a primeira tomada de decisão é baseada na localidade, se é dentro ou fora da cidade, da região metropolitana do Recife. Se é fora, então vai ser necessário o envio pelos Correios, que inclusive, através desse processo aqui de melhoria contínua, nós já trocamos para uma plataforma que faz justamente a consulta entre Correios e transportadora, melhorando ainda mais esse processo graças à consultoria. E na região metropolitana do Recife, tem as duas opções: entrega expressa. Caso seja entrega expressa, ou seja, um material de urgência, eu uso uma plataforma chamada BI, porque o custo dela para esse tipo de entrega é menor. Caso não seja uma entrega urgente, ela entra numa rota de entrega com horário já pré-definido, que vai sendo entregue de acordo com as localidades, os bairros mais próximos primeiros e os mais afastados depois. E aí eu consigo fazer isso através da plataforma Log, ou então, dependendo, que às vezes acontece de ter uma entrega para um local distante, diferente da rota. Aí é melhor que entregue de BI, mesmo assim. Entendi, ótimo. Vamos continuar agora, passar os últimos objetivos. Então, passando para o objetivo específico 8, que é atentar para a possibilidade de implementação de processo de logística reversa na operação da organização, com foco no custo-benefício. Se eu não me engano, a gente deixou da mesma maneira isso, não foi, Renan? Pronto. Aí a gente manteve a mesma logística reversa, porque hoje, como a plataforma é terceirizada, ela também fornece já esse serviço de logística reversa. Certo. Vamos passar para o próximo. O 9, que seria apresentar a estratégia da gestão da qualidade que se adequam de forma mais direta à realidade da empresa e seus objetivos. Justamente foi o que a gente mostrou agora, a gente fez esse mapeamento dos processos, que seria a utilização de uma ferramenta da gestão da qualidade. E assim, a gente, além de conseguir o objetivo específico 9, conseguiu o objetivo específico 5 e 7. Então, a ideia com esse mapeamento do processo é justamente o Renan tentar implementar no restante dos processos decisórios da empresa, e junto com outras ferramentas da qualidade que o Renan tem, como o POP, fazer essa melhoria contínua por meio do PDCA sempre que necessário. Pode passar, Renan. E é isso. E teve o objetivo específico 10. E é basicamente isso a nossa apresentação de consultoria. A gente já vai fazer 15 minutos. Agora a gente conseguiu, só para concluir, a gente conseguiu ter várias reuniões durante esse período, principalmente porque o Renan, que é da nossa equipe, é o administrador da empresa, então foi fácil a gente conseguir essas informações. Então a gente conseguiu perder mais tempo apenas pensando nas soluções das empresas e conseguiu implementá-las com facilidade, não teve tanta dificuldade assim. Como o Renan já tinha todas essas informações, a gente basicamente só fez organizá-las e montar, principalmente o que deu mais trabalho,
o nosso mapeamento dos processos. Então é isso, aqui é a nossa apresentação do projeto Integrador 1. Muito obrigado pela atenção e boa noite. Dá um chazinho aí também, Renan. Boa noite.